Olá, meus caros, muito bom dia, ou então boa tarde, ou então boa noite. Eu não sei quando vocês estarão vendo esse vídeo, mas sejam bem-vindos mais uma vez ao meu canal aqui no YouTube, onde nesse vídeo eu estarei respondendo a algumas perguntas relacionadas aos agentes químicos na higiene ocupacional. E eu encaro isso como uma forma de consultoria, tendo em vista que as perguntas que eu estarei respondendo aqui são perguntas enviadas nas minhas redes sociais ou que até mesmo os clientes da minha consultoria, da GV, Segurança e Saúde Ocupacional, eles trazem para mim no dia a dia da empresa. Então, para quem não me conhece ainda, meu nome é Gustavo Rezende de Souza, mais conhecido como professor Gustavo Rezende. Eu sou professor nos cursos de higiene ocupacional de diferentes instituições, entre elas eu posso citar aqui a Universidade de São Paulo, no curso de especialização de HO do LACA-CEMIM, sou instrutor de higiene ocupacional nos cursos da revista Proteção, entre outras instituições onde eu leciono na parte de pós-graduação de medicina do trabalho, fonoaudiologia e também na engenharia de segurança do trabalho. E eu sou higienista ocupacional certificado pela Associação Brasileira de Higienistas Ocupacionais, a ABHO. Também tenho uma certificação junto à American Industrial Hygiene Association, que é a AIA nos Estados Unidos, em estatística, mais especificamente estatística bayesiana aplicado à HO. Também colaboro para diferentes instituições, na própria BHO eu escrevo para a revista da BHO, da associação, né, que é publicada a cada 3 meses, trimestralmente, e também colaboro como articulista, colunista convidado na Boss Exposure Magazine, que é do British Occupational Hygiene Society da Inglaterra, que também é uma instituição de higiene ocupacional, e também sou membro da CGH e também da própria AIA. Sempre gosto de falar, né, devo minha formação inicial ao curso de técnico de segurança do trabalho e também a minhas especializações, né, sou engenheiro de produção, engenheiro de segurança do trabalho, pós-graduado em higiene ocupacional e também sou bacharel em ciências e tecnologia. Então é isso, para quem não me conhece, essa é uma breve apresentação aí. E quem ainda não se inscreveu aqui no canal, convido você para se inscrever, ativar o sininho de notificações aqui e ficar ligado em todos os conteúdos que eu posto. Já são mais de 200 vídeos, se você maratonar aqui o canal, você vai encontrar conteúdo que vão lhe dar base, como se fosse um curso de higiene ocupacional, pelo menos básico, eu tenho certeza que você vai ter aqui um conteúdo que já vai cobrir todos os assuntos que são tratados num curso básico aí de HO, que é ministrado geralmente presencialmente ou de forma ao vivo online, tá bom? Então convido vocês a maratonarem aí os mais de 200 vídeos que eu já tenho publicados aqui no meu canal, ok? Bom, vamos lá então, pessoal. Eu vou colocar aqui 5 perguntas, que são as perguntas que me fizeram e que vão ser temas dessa consultoria aqui de agentes químicos voltado à parte de HO. A primeira pergunta é: qual o tempo de medição a ser adotado em uma quantificação de agentes químicos? Depende de alguns fatores. O primeiro ponto é: o agente químico que você está analisando, ele tem qual tipo de limite de exposição ocupacional? Pois bem, basicamente nós temos 4 tipos de limite de exposição ocupacional: o TLV-TWA, que é o Threshold Limit Value Time Weighted Average, que é uma média ponderada no tempo para 8 horas de trabalho. TLV é a sigla para um limite de exposição ocupacional. E esse limite, ele vale para uma média de 8 horas de trabalho, que é o mais comum que nós temos na CGH e o mais comum que nós temos nos anexos 11 e 12 da NR15. O segundo limite que nós não temos na legislação brasileira é o TLV-STEL, que essa sigla STEL é Short Term Exposure Limit, limite de exposição ocupacional de curta duração, que é um limite que complementa, geralmente,
o TLV-TWA, mas para alguns agentes químicos, salvo engano, o caso do etanol na CGH, que só vai ter estel, ele pode ser o único limite de exposição ocupacional previsto. E ele é válido para uma exposição de até 15 minutos, que pode ser repetida 4 vezes ao dia, com intervalo de 60 minutos entre cada uma das exposições. Esse tipo de limite já é um limite de pico, onde a medição, geralmente, eu já vou adiantar essa parte, ela é tendenciosa. Então você tem que fazer um reconhecimento das exposições ao agente químico durante a jornada de trabalho, identificando qual é o período de maior, exposição, onde há um pico de exposição, por exemplo, num, banho, de eletrodeposição, um mergulho da peça, ou quando há o uso mais intensivo de um solvente na limpeza de algum tipo de material, por exemplo. Então você vai ter que fazer esse reconhecimento prévio para determinar esses períodos de maior exposição e assim poder usar então o TLV Stel. O próximo é o TLV Ceiling. Esse ceiling é de valor teto. Nós temos esse limite no anexo 11 da NR15 para alguns agentes químicos, como o ácido clorídrico, salvo engano, o álcool N-butílico, o cloreto de vinila, por exemplo, entre outros. Nesse caso, é um limite de exposição ocupacional de curta duração, de pico. Ele, tem um perfil de exposição ainda mais curto do que o STEL, onde em nenhum momento da jornada de trabalho o limite de exposição ocupacional ele pode ser ultrapassado. E existe um quarto tipo de limite, que ele não foi feito para avaliação em meio aéreo, que é o TLV, Surface Limit, que é um limite de exposição do tipo SL, que é válido para superfícies, onde você faz uma coleta usando um lenço. Esse lenço umedecido, ele é usado numa matriz de 10 por 10 centímetros, onde você faz um esfregaço ali, em zigue-zague, seguindo um padrão horizontal, um padrão vertical, cobrindo todo aquele esquadro que você fez, para depois analisar a concentração nesse lenço, e comparando diretamente com o limite de exposição do tipo Surface Limit. Só que esse limite ele é específico para alguns poucos agentes químicos e que basicamente não envolve uma medição em meio aéreo, envolve uma coleta de superfície. E por que eu estou explicando tudo isso? A primeira coisa que você tem que entender é o limite de exposição ocupacional, porque a partir dele você vai compreender que cada agente químico ele tem um limite específico. Então isso vai exigir uma tratativa diferente na hora de você fazer a medição, ok? Então o primeiro ponto é esse: conheça o limite de exposição ocupacional do seu agente químico em questão. Isso é muito importante. Então consulte na CGH, consulte na NR15, por exemplo. Então, vamos supor que você esteja fazendo uma avaliação de um agente químico que tenha um TLV-TWA. Vamos pegar aqui o caso do tolueno. O tolueno, no anexo 11 da NR15, ele tem um limite de exposição ocupacional de 78 ppm, ok? Lá na CGH, salvo engano, o limite vai ser de 20 ppm. E é um TLV-TWA média ponderada para 8 horas de trabalho. Então, você já viu qual é a característica desse agente químico. No caso do TLV, Ceiling, por exemplo, você pode pegar lá o ácido, clorídrico, né, que tem um limite de exposição ocupacional no anexo 11, da NR15, que ele vai ser de 4 ppm. Então, em nenhum momento da jornada de trabalho, esse limite de exposição ocupacional ele pode ser ultrapassado. Agora o STEL você não vai encontrar no anexo 11 da NR15 e nem no anexo 12. Eu vou dar o exemplo aqui da gasolina. A gasolina vai ter um TLV STEL de 500 ppm, isso lá na CGH. Então, quando você reconhece e tem
ciência do tipo do limite de exposição ocupacional, você vai poder estabelecer essa estratégia de amostragem de uma forma muito, mais assertiva, se assim eu posso dizer, ok? O segundo ponto é: qual que é o perfil de exposição do trabalhador? O trabalhador usa o produto químico durante um longo período? Então, muitas vezes é difícil a pessoa estar exposta ao agente químico de forma muito, abrangente. O mais comum é que hajam picos de exposição em períodos específicos ou então que o produto seja utilizado durante uma parte da jornada de trabalho. Aí que vem o X da questão. Vamos supor que você esteja fazendo uma análise e você se deparou com uma situação onde é necessário eh, fazer uma avaliação quantitativa de vapores de xileno. O xileno, assim como o tolueno, tem um limite de exposição ocupacional no anexo 11 da NR15 de 78 ppm e na CGH de 20 ppm, falando só do TLV-TWA. E esse solvente que contém xileno, o trabalhador faz uso desse produto contendo xileno durante um período de 2 horas na jornada de trabalho. Aí que vem a questão. Ah, quando você faz uma avaliação quantitativa de agentes químicos, o correto é que essa avaliação ela possa abranger esse período de 120 minutos durante o uso do produto, minimamente isso, ok? E posteriormente, é claro, você vai verificar se não existem vapores residuais no ambiente que possam, fazer com que o trabalhador continue exposto mesmo após o término de uso desse produto, o que pode acarretar numa exposição além desse período de 120 minutos que eu citei. Bom, mas, quando você faz uma medição que abrangeu esses 120 minutos, você vai receber um resultado do laboratório com a concentração em ppm, volume por volume, dessas 2 horas. Não é um valor, onde foi calculada a média ponderada para 8 horas. Então o maior equívoco que as pessoas cometem é de fazer uma avaliação, eh, quantitativa nessas 2 horas e posteriormente ela, quando recebe o resultado do laboratório, essa pessoa ela vai comparar o valor da concentração obtida com, eh, o limite de exposição ocupacional. Então vamos supor que nessas 2 horas de avaliação, a concentração de xileno no ar tenha sido da ordem de 40 ppm, ok? Se a gente for pensar no anexo 11 da NR15, 40 ppm vai ter ultrapassado o nível de ação, que é de 39 ppm, pensando que o limite é 78, o nível de ação para os agentes químicos é o valor do limite dividido por 2, é metade. Já no caso da CGH, nós teríamos o dobro do limite de exposição ocupacional, tendo em vista que o limite lá é de 20 ppm em termos de TLV-TWA. Mas qual que é o problema disso? Esses limites eles foram derivados para uma média ponderada numa jornada de trabalho de 8 horas, não para 2 horas. Então, é um equívoco técnico você correlacionar essa concentração que você quantificou em 2 horas com uma com um limite que foi feito para 8 horas. Então pegar é como se você estivesse comparando banana com maçã, cara, não faz sentido nenhum. O correto quando você faz uma quantificação desse tipo, é calcular a média ponderada para 8 horas. Então nós teríamos o valor de 40 ppm vezes 120 minutos, mais zero vezes o período restante que você não fez a medição da jornada de trabalho. Supondo que a jornada de trabalho seja de 8 horas, quanto tempo faltaria para que nós completássemos 8 horas? Então, 6 horas, que são 360 minutos. Então, repetindo, nós temos 40 vezes 120 mais zero vezes 360
dividido por 480. É claro que 0 vezes 360 vai dar zero, e aí você vai ter no final das contas o valor de 20 ppm, que é o valor, perdão, 40 ppm, que foi o valor quantificado, vezes 120 minutos, que é o tempo que durou a sua medição. Eu estou fazendo aqui na calculadora, esse valor vai dar 4.800, e aí, consequentemente, dividindo por 480, esse valor vai ser igual a 10. Então, 10 ppm é o valor da média ponderada no tempo para 8 horas de exposição. Então, esse valor de 10 ppm é o que eu vou correlacionar com os limites da NR15, principalmente para caracterização do adicional de insalubridade e também da aposentadoria especial, e o valor de 20 ppm, pensando principalmente em gestão, né, quando nós estamos falando do programa de gerenciamento de riscos, o PGR. Então esse cálculo da média ponderada, ele vai ser fundamental para que você extraia o julgamento técnico profissional correto. O que não tem sido observado, pela minha equipe e por mim em auditorias que nós fazemos de higiene ocupacional. Pela GV, nós temos, um serviço, né, uma atividade que nós prestamos para as grandes empresas, que é de auditoria das medições, auditoria dos programas de higiene ocupacional, do PGR, do PPR, do PCA, e a gente percebe, principalmente na parte de agentes químicos, evidente, que há um grande gap na hora de interpretar esse resultado, né. Então, por isso, quando a gente escreve, nós desenvolvemos procedimentos para as empresas, instruções de higiene ocupacional, então é muito importante orientá-las também quanto a essa interpretação, ok? E aí as pessoas me perguntam: "Ah, Gustavo, mas eu vou avaliar 75% da jornada de trabalho". Tá bom, 75% de onde vem esse valor, tá? O manual do NIOSH, de estratégia de amostragem do NIOSH de 1977, ano esse, inclusive, que eu me lembro que o Corinthians, o meu time, saiu da fila de títulos de 23 anos, sem ganhar absolutamente nada, com gol de Basílio no final do jogo. Meu pai estava nesse jogo, mas enfim, para quem me conhece sabe que eu sou corintiano fanático e faço analogias com futebol para lembrar das coisas. Mas o manual do NIOSH de 1977, ele estabelece que você vai fazer uma medição de 70 a 80% da jornada de trabalho para que você possa comparar minimamente, tá, no mínimo, para que você possa comparar esse valor que você obteve com o limite sem ter que fazer o cálculo da média ponderada. Então vamos supor que você esteja falando de uma jornada de 8 horas, 480 minutos. Quando a gente fala de fazer uma avaliação de 70% da jornada de trabalho, esse tempo corresponde a 336 minutos. Então a gente está falando de 5 horas e 36 minutos, pelo menos 5 horas e 36 minutos. Quando você extrapola isso para uma jornada de 8 horas, novamente, mas pensando em avaliar 75% da jornada de trabalho, aí nós teremos exatamente 6 horas, tá? Então pensando numa jornada de 8 horas, 75% vão dar exatamente 6 horas. E se você pensa em analisar 8 horas, esse valor vai dar de 384 minutos, que é 6 horas e 24 minutos, praticamente 6 horas e meia. Então, pensando numa jornada, repito, de 8 horas, essa janela de 70 a 80% da jornada de trabalho é o mínimo que você vai considerar para fazer uma quantificação de um agente químico, cujo limite seja uma média ponderada para 8 horas, e que você possa, a partir dela, então, extrair o resultado direto do laboratório, sem precisar, nesse caso, você não precisaria fazer o cálculo da média ponderada. Vamos supor que você tenha feito, então, uma medição de vapores de xileno durante 6 horas e meia, e o resultado tenha sido aquele mesmo resultado de 40 ppm. Beleza, então, nesse caso, você não terá que fazer nenhum tipo de cálculo de média ponderada para comparar com o limite. Você pode já comparar esse valor que o laboratório te entregou diretamente com o limite da NR15 anexo 11 ou então com o da ACGH, tá certo?
Pessoal, espero que essa consultoria e essa aula tenha sido muito boa para vocês, tá. Essa é a primeira pergunta, eu vou separar esse vídeo, né, falei que eu vou responder 5 perguntas, mas esses vídeos serão separados para não ficar muito massivo para vocês também, mas espero que esse vídeo tenha agregado valor aí para vocês. Se você gostou, por favor, só peço para que você curta esse vídeo, porque isso vai ajudar o conteúdo a ser visto como mais relevante e chegar a muito mais pessoas. E caso você não seja inscrito, se inscreva aqui no canal, ative o sininho de notificações e fique ligado aí nos meus próximos vídeos, beleza? Comentários construtivos e dúvidas são sempre muito bem-vindas aí no chat, no campo de comentários que vocês vão ver aqui no vídeo, beleza? Galera, valeu, um forte abraço a todos e até mais. Tchau, tchau.